Com a presença explícita e mais marcante nos centros urbanos, a poluição visual é o excesso de elementos visuais criados pelo homem, que são espalhados pelo meio ambiente como um todo, e que promove certo desconforto quando estamos olhando. Geralmente, a poluição visual está ligada à propaganda e anúncios. No entanto, também é considerada poluição visual algumas atuações humanas, sem estar necessariamente ligada à publicidade, como grafite, pichações, fios de eletricidade, telefônico, as retificações com falta de manutenção, o lixo exposto não orgânico e outros resíduos urbanos. A poluição visual, que atua junto com a poluição luminosa, está presente nos grandes centros urbanos, por conta da enorme quantidade de anúncios publicitários e sua não harmonia com o ambiente, desviando assim a atenção dos habitantes. A poluição luminosa é um tipo de poluição gerada pelo excesso de luz artificial. Muito comum é esse tipo de poluição nas grandes cidades, com excesso de iluminação pública, anúncios, banners, placas e outdoors. As empresas, com o intuito de gerarem lucro, fazem campanhas na divulgação de seus produtos. No entanto, essas propagandas espalhadas pela cidade atuam de forma prejudicial, escondendo a arquitetura original da cidade e até desencadeando acidentes no trânsito devido ao desvio de atenção dos motoristas e pedestres. A redução de áreas verdes e a intensa fixação de anúncios, outdoors, cartazes, placas e outros elementos que causam poluição visual reduzem de forma significativa a qualidade de vida da população urbana. De acordo com estudos realizados, quando a pessoa está exposta a ambientes visuais poluídos, a chance dessa pessoa ficar estressada é bem maior do que das pessoas que forem expostas a um ambiente visual mais limpo. A poluição visual tira a atenção das pessoas, em especial a dos motoristas, podendo ocasionar acidentes, e é comprovado também que o incentivo ao consumismo pode gerar vários problemas, como obesidade, alcoolismo, tabagismo e um aumento significativo na geração de resíduos, seja por conta do anúncio em si ou do descarte dos produtos que são oferecidos. Para inibir ou controlar esse tipo de poluição, uma possibilidade é a criação de leis regulamentando o uso de anúncios publicitários, os principais causadores desse tipo de dano, como fez o Tribunal Superior Eleitoral com a Resolução número 23.457 de 2015, que trata da propaganda eleitoral. A legislação eleitoral proíbe a propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, colocação de placas, faixas, estandartes, cavaletes, bonecos e peças afins, em bens em que o uso dependa da cessão ou permissão do poder público, ou a que ele pertençam. Também está proibida a propaganda no caso de bens de uso comum, inclusive em postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Em algumas cidades, houve a implantação de regulamentações que ordenam a paisagem do município e visam equilibrar os elementos que compõem a paisagem urbana, restringindo a publicidade externa como outdoors, faixas, cartazes e totens. Essas cidades possuem um código de postura. Em algumas cidades, houve a implantação de regulamentações que ordenam a paisagem do município e visam equilibrar os elementos que compõem a paisagem urbana, restringindo a publicidade externa, como outdoors, faixas, cartazes e totens. As cidades possuem um código de postura, penalizando quem comete esse tipo de infração. Pode ser o anunciante, as agências de publicidade ou um terceiro que não observou a legislação vigente estabelecida. Assim como toda e qualquer publicidade feita em logradouros públicos são consideradas irregulares. Portanto, o excesso de elementos, aliado à falta de organização e à preservação dos mesmos, resulta em um cenário de poluição visual crescente e um evidente descomedimento de informação provindo das publicidades. Tal assunto deve se tornar pauta nas discussões sobre a qualidade do espaço urbano, pois sabe-se que a cidade deve procurar o bem da coletividade.